Eu gostaria de ministrar uma palavra de Deus para você. Esses dias me mandaram uma pesquisa, e eu sou alguém, tudo que eu ouço, que eu leio, que eu assisto, eu tento compreender segundo a palavra de Deus, né? E eu recebi uma pesquisa esses dias, dizendo que todo ser humano, todos os dias, ele toma de 300 a 320 decisões na sua vida, por dia. Diga para o seu irmão, você nem sabia, mas você toma essas decisões por dia. Sabe o que isso significa? Que todos os dias você está indo para algum lugar, querendo ou não. Todos os dias, o seu casamento melhora ou piora, sua vida emocional melhora ou piora, sua vida espiritual ou melhora ou piora, sua vida profissional ou melhora ou piora. Tudo que você está envolvido na sua vida, ou vai para frente, ou fica parado, ou vai para trás. Olha que interessante, olha quantas decisões você precisa tomar, a roupa que você vai vestir, a comida que você vai comer. Se você vai ficar nervoso, não vai ficar nervoso. Se você vai chegar no horário ou não vai chegar no horário. Se você vai mudar de profissão ou não. Se você vai abrir mão daquele curso ou não. Se você vai perdoar ou não vai perdoar. Se você vai fazer o trilho dos vencedores ou não vai fazer. Se você vai ser romântico no seu casamento ou falar que você não sabe fazer essas coisas. Você vai fazer exercício físico ou não vai fazer exercício físico. Vai pagar o almoço para o seu patrão ou não vai pagar o almoço para o seu patrão. Vai surpreender alguém ou não vai surpreender. Se você vai evangelizar ou não vai evangelizar. Chegar no horário no culto ou não chegar no horário no culto, levantar a mão para adorar ou não levantar a mão para adorar, se encher do Espírito Santo falando ou ficando quieto, saindo daqui da mesma forma, recebendo a palavra com o coração fechado, conversando com seu filho, deixando ele do jeito que está, acessando a internet, não acessando a internet. Você está cercado assim de centenas de decisões, e é tão interessante que quando nós vemos a palavra de Deus, nós percebemos Deus também ensinando sobre escolhas. Deus, Ele valoriza a escolha. Então, se todos os dias você precisa tomar uma série de decisões na sua vida, você precisa então aprender como tomar decisões, como fazer escolhas à maneira de Deus. Diga para o seu irmão, o seu êxito na vida está definido pelas suas escolhas. E eu gostaria de compartilhar, ler alguns versículos aqui, mas somente uma introdução. Hoje mesmo, antes de eu chegar aqui, um jovem, que eu não sei de que lugar que ele é, me mandou uma mensagem. Então as pessoas usam muito Instagram, o dia inteiro me fazendo perguntas, né? Ele falou, pastor, tem um coach na internet, falando da palavra de Deus, eu estou confuso, está metendo pau na igreja. Eu falei, eu nem sei de quem você está falando, mas eu vou dizer uma coisa para você. Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de princípio. Deus é um Deus. E fui explicando para ele. Ele falou, pastor, muito obrigado. Porque faz 3 semanas que eu não sinto mais a presença de Deus. Porque eu decidi ficar ouvindo. Então até o que você ouve é uma decisão. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 29, Deus definiu o que você deveria comer. Então você percebe, se você quer ser exitoso ou não, você vai ter que decidir o que você vai querer para a sua vida. Ah, não quero nada. O querer nada já está tomando uma decisão. Todos os dias você está tomando decisões na sua vida. Para onde você vai? Não tem como você correr, porque você está construindo. As suas escolhas estão levando você para algum lugar. Algumas semanas atrás me colocaram num grupo no WhatsApp de pessoas que se conheciam no ano de 2000. Está em 2022. E o pessoal lamendo ferida. Eu falei, eu não vou decidir ficar aqui, eu vou prosseguir minha vida. Então são decisões. Diga, decisões. Decisões. Irmãos, vou dizer, as pessoas mais exitosas da vida, tudo que elas escolhem o dia inteiro está levando elas para algum lugar. Existem decisões na sua vida que são boas e prazerosas, mas não te leva para lugar nenhum. TikTok não leva você para lugar nenhum. Algumas coisas que você escolhe não leva você para lugar nenhum. Deus chamou você para ser próspero, abençoado, frutífero, exitoso. Mas se isso vai acontecer ou não, você também vai ter que escolher. Queria tanto ter um bom casamento, você decide. Vai se encher do Espírito Santo, vai conhecer a palavra de Deus, vai incluir pessoas na sua vida, vai estudar a palavra de Deus.
Não, pastor, um dia o anjo vai descer lá em casa. Não vai descer lá na sua casa. É uma escolha, é uma decisão. E eu fui tão impactado hoje por Deus, porque comecei a estudar a palavra de Deus, e comecei a perceber que os homens de Deus que fizeram história, eles também tiveram que tomar uma decisão na vida deles. Eu vou dizer, às vezes perdoar, responder depois de uma frustração, é uma decisão que você toma também. Quantas pessoas, quando de uma frustração, de uma debilidade, eles param no tempo e no espaço. Por quê? Uma situação que aconteceu na vida deles. Vou dizer para você, não tem nada que você possa fazer se não for a palavra de Deus na sua vida. E olha que interessante, lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, vós de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que você viva, você e a sua descendência. Olha o que Deus está dizendo. Hoje eu chamo os céus e a terra para testemunhar, para ser testemunha. Eu lembro uma vez me convidaram para ser padrinho de um casamento. Eu falei, não vou, porque eu estou sendo um testemunho. Uma vez convidaram um pastor para fazer um casamento. Ele falou, não vou fazer o seu casamento, porque eu sou uma testemunha pública e eu não tenho paz. A pessoa ficou revoltada com aquele pastor, o rapaz casou e não deu certo o casamento. Olha o que a Bíblia diz: eu tomo os céus e a terra para testemunhar, para ficar de torcedor, para ver o que você vai escolher. Mas Deus diz o seguinte: mas eu te dou um conselho, escolhe a vida. Será que alguém escolheria a morte? Pergunta para o seu irmão se alguém escolheria a morte. Todas as vezes que você diz não para Deus, através de coisas tão pequenas, você está escolhendo a morte. Olha o que diz em Gálatas 6:7: não deixem se enganar, ninguém pode zombar de Deus, a pessoa sempre colherá aquilo que semear. Então, se você plantar, diga assim, irmão, não tem jeito não, se você plantar, você vai colher. Lá em Lucas capítulo 10, aqui conta a história de Maria e de Marta. Jesus entra na casa daquelas mulheres, e a primeira coisa que Maria fez, ela sentou para ouvir Jesus. E Marta, ela toda agitada dentro daquela casa, e Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte. Então quer dizer que existe uma parte que é melhor do que as outras. Existe uma escolha que te leva mais longe do que a outra. Existem atitudes e decisões na sua vida que vai diferenciar você de outras pessoas. Irmãos, meu pai veio do Ceará tentar a vida. Não sei se você conhece a história do meu pai. Pense no nordestino que morou no meio do mato, lá no sertão do Ceará, sem estudo, sem nada. Veio para cá tentar a vida, e ele deu certo na vida. As portas se abriram, algumas empresas faliram, pagaram os direitos dele, recontrataram. Por quê? Porque ele decidiu chegar mais cedo. Ele decidiu honrar o patrão, mesmo o patrão não sendo aquela pessoa maravilhosa. Então sabe o que significa? Existem escolhas que você tem, que vai liberar a favor de Deus para você. Mas qual que é o problema? Eu não vou escolher porque eu estou ferido, eu estou chateado, eu estou magoado. Meu patrão falou um palavrão para mim, meu líder de célula não me visitou, esqueceram do meu aniversário, me magoaram, esqueceram de mim, e não me deram chocolate, e aquela coisa toda. Minha mulher brigou comigo, meu marido me xingou. Então você só toma decisões construtivas se você achar, medir e perceber que é bom. Não é assim. A Bíblia diz que Ló, ele escolheu a campina. Nossa, que lugar verdinho, é para lá que eu quero ir. Então eu vou dizer, existem coisas boas, mas não é de Deus. Existem coisas aparentes que são ruins, e muitas vezes é de Deus. Por isso que a melhor escolha que você faz na sua vida é aprender a se relacionar com Deus. Esses dias eu atendi uma pessoa que chorava tanto na minha sala. Falei, a pessoa não se controlava. Falei, o que está acontecendo? Falou, pastor, eu tenho ouvido muito nesses dias sobre prosperidade, e eu acho que eu não sou abençoado por Deus, porque eu não prospero, eu não cresço, e eu estou sem o favor. Eu falei, quem disse para você que favor de Deus é dinheiro? O apóstolo Paulo estava na cadeia.
O apóstolo falou, eu posso tudo naquele que me fortalece. Vai ter momento de abundância e vai ter momento de escassez. Tem um irmão aqui da igreja que há 2 anos atrás foi fazer um curso. Chegou lá, o professor falou o seguinte, é um palestrante que se diz pastor, né? Ele falou que só tem a bênção de Deus quem é rico. Falei, então o apóstolo Paulo foi falido na vida, Jesus foi falido na vida, então a coisa foi feia. Então, você vai ter que tomar decisões na sua vida, escolhas. Quem que você vai ouvir? Para onde que você vai? O que você vai estudar? Que negócio que você vai se envolver? Para onde que você vai? Queridos, quantos casamentos acabam por conta de decisões baseadas em sentimentos, em emoções, em desejos e vontades? Um dia falou, pastor, como que você toma decisões na sua vida? Eu falei, não tomo por percepções espirituais, não tomo por sentimento, não tomo por emoções, eu tomo por princípios. Princípio é uma coisa sólida. Lembra a história dos 3 porquinhos? Tinham 3 porquinhos, não sei se da sua época. Um porquinho, o porquinho mais novo. Quantos já assistiram os 3 porquinhos? Ou já ouviram essa história? O porquinho, que era o irmão mais novo, ele construiu uma casa de palha. Se você lembra do desenho, ele queria brincar. Então ele queria acabar muito rápido para ir brincar. Construiu de palha. O irmão do meio, ele construiu com madeira. Ele queria também acabar o mais rápido, mas ele ficou preocupado com a de palha. Ele achou que o irmão mais novo não era muito maduro. E escolheu de madeira. O mais velho levou 1 semana para construir a casa dele, que foi de tijolos. E os 2 ficaram zombando do irmão mais velho, que levou mais tempo e brincou menos. O lobo mau veio. Os 3 tiveram que tomar uma decisão. De que maneira que iriam construir as suas casas. Eu vou dizer, todos os dias, você tem que tomar uma decisão. De que maneira você vai construir a sua vida. Porque o vento vai vir. A tempestade vai vir. Vou falar uma coisa para os irmãos. Quando você está dirigindo a 40 por hora, você consegue falar, mandar uma mensagem de áudio, não consegue? Alguns mexem até, já vi até motoqueiro devagar, assim, conversando, mandando, fazendo vídeo. Mas você nunca vai ver um motoqueiro a 120 por hora, nem um carro a 140 por hora, ele não consegue se distrair com nada. Porque ele sabe, agora ficou perigosa a minha vida. E eu vou dizer uma coisa para você, cuidado com a velocidade sem princípio. Dizem que uma pessoa mexendo no celular equivale a um homem alcoolizado. Então, são decisões. Diga para o seu irmão, o que você tem escolhido nesses dias na sua vida? Então, inevitavelmente, você vai ter que decidir. E eu quero dar um conselho. Todas as suas decisões precisam levar você para o centro da vontade de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, todas as suas decisões, elas vão levar você a crescer mais e avançar mais. Eu quero falar para você 3 histórias da Bíblia, de ter que tomar decisões. A primeira delas é a mulher estéril, de Isaías capítulo 54. Tem como projetar Isaías 54, do versículo 1 até o 3? Presta muita atenção no que eu vou dizer para você agora aqui, ó. Não precisa ler ainda não. Quando o povo saiu do Egito e foi para Canaã, Deus tinha uma intenção com eles, que todos eles entrassem em Canaã. A Bíblia diz por causa da incredulidade daquele povo não entrou. Em outras palavras, Deus liberou uma palavra, mas não havia fé para que eles pudessem acessar. Irmãos, eu conheço centenas de pessoas. Eu tenho 38 anos de idade e desde os meus 16 anos de idade, eu cuido de pessoas. Então eu conheço, rapaz, melhor eu decidir continuar a palavra, né? Se eu tivesse da unção aqui, eu não ia nem prestar atenção, né? Aleluia. Melhor não matar, porque alguém pode decidir denunciar você, porque agora, matar a borboleta. E então quer dizer que Deus, Ele já liberou uma palavra, mas a forma que você vai acessar a palavra é pela fé. Diga fé.
Deus liberou uma palavra, mas para você acessar, você vai ter que aprender a viver pela fé. O justo nasceu para viver pela fé. Eu vou dizer, fé não é um sentimento. Vai ter dia que você vai chegar aqui, nossa, eu senti a presença de Deus. Vai ter dia que você não vai sentir nada. Mas você tem que crer, eu toquei a presença de Deus. Deus me ama. Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Assim não funciona a vida cristã. Você é amado, você é perdoado. Deus tem pensamentos maravilhosos ao seu respeito. Vai ter dia que você vai estar na escassez, luta. Mas vai ter dia que a sua conta bancária vai estar assim explodindo. Sem nada você pode tudo. E com tudo você pode tudo também. O que define o que você pode não é o que você tem, é o que você é nele. Irmãos, lembro quando eu fui dar uma palestra para um grupo de grandes empresários. Eu não tinha dinheiro do metrô. Diga, você não está escandalizado? Fé. Olha o que aconteceu aqui. Cante, ó estéreo, você que não deu a luz. Já conversou com uma pessoa desempregada há 20 anos? Ela é alegre? Ela é feliz? Canta, ó desempregado. Segundo, ele vai abrir uma porta de emprego. Será que ele vai crer? Lembra do filme, aquele filme dos gigantes? Que o rapaz, ele chuta a bola e o técnico diz, você nunca vai fazer o gol. Sabe por quê? Porque antes de você chutar, você acredita que não tem condições de fazer o gol. Sabe o que é fé? É você entender que não tem a ver com você, tem a ver com ele. Mas quando você toma decisões, e aqui dentro de você não tem fé, está cheio de medo e cheio de conflito. Jó disse, o mal que me temia me sobreveio. Se Deus disse que você vai ser próspero, eu vou dizer, não importa o que está acontecendo com a economia. Sabe por quê? Quem sustenta você é o Senhor. Diga aleluia. Canta, ó estéreo, você que não deu a luz. Exulta, grite de alegria. Olha que loucura. Você que nunca sentiu dores de parto. Olha que loucura. Essa mulher teria que tomar uma decisão na vida dela, de se alegrar sem a criança, de ter alegria sem ter uma criança no colo. Olha que loucura. Quantas pessoas para ter alegria tem que ter o dinheiro? Para ficar feliz a cela tem que estar cheia. Para ser feliz, a mulher tem que fazer o pudim, não é assim? Porque ele vive baseado em sentimento, em sensações, não em fé. Irmãos, tem dia que eu venho para o culto sem sentir nada, sem sentir nada, mas eu creio que eu ando pela fé e não por sentimento. E eu faço o quê? Eu persevero. E eu vou dizer uma coisa, perseverar por fé é diferente de você perseverar por sentimento. Porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Olha que Deus afirmando, falando. Eu vou dizer uma coisa, você nasceu para ser abençoado. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser exitoso no propósito que Deus tem para a sua vida. Mas você precisa entender que vão ter momentos na sua vida com poucos clientes, com pouco dinheiro, com poucos frutos. Mas isso não pode definir a sua alegria. Deus diz, canta, ó estéreo. Quantos irmãos com olho fundo, luta, difícil. Eu vou dizer, eu decidi ser um crente feliz, ser um crente animado. Eu estou com os irmãos, eu conto piada, eu rio, eu brinco, aquela coisa toda, porque eu sou feliz. Eu vou dizer, era para eu ir para o inferno, o Senhor me salvou. Tem dia que tem dinheiro, tem dia que não tem dinheiro, tem dia que está... Eu vou dizer uma coisa, não viva pela fé. Sabe por quê? Se é o ano da aceleração, vai acelerar a tribulação talvez. Não sei como vai ser a sua vida. Então vai acelerar tudo. Diga assim, acelerar tudo. Pode ser que você receba aumento. Teve um irmão aqui da igreja que foi aumentado 34% na primeira semana de janeiro. Mas teve outro que foi mandado embora na primeira semana de janeiro. Tudo vai acelerar. Diga acelerar. Alarga o espaço da sua tenda e aumente o todo da sua habitação. Em outras palavras, vai comprar a mamadeira, vai comprar a papinha, vai fazer alguma coisa. Sabe por quê? Deus já liberou a palavra, vai fazer alguma coisa. Quantos crentes eles ficam parados no tempo e no espaço? Estou ferido, estou chateado, estou magoado, não sei, será.
e fica parado. Eu vou dizer, não sei a quanto você, eu já tomei várias decisões na minha vida, reformulei minha vida parecendo, por quê? Porque eu quero correr com velocidade, com intensidade, quero frutificar, eu quero crescer, eu quero avançar, quero desenvolver minha vida, quero construir coisas maiores em Deus. Então eu já estou fazendo isso aqui, diga aleluia. Já peguei várias roupas do meu guarda-roupa, já desfiz, já fui para a academia, vamos já fazer outro culto, aleluia, glória a Deus, já estou lançando um livro já gravei vários vídeos para colocar nas redes sociais, no YouTube, mais de 120 mil pessoas já me ouviram no YouTube, eu vou dizer o quê? Eu vou fazer, aí não prego bem, eu vou dizer, para de olhar para você, olhe para ele, aí não posso liderar, eu sou tímido, não sei falar, para de olhar para você. Se essa mulher olhasse para a esterilidade dela, ela não iria se alegrar. Tem uma decisão, não tem uma postura. Aí você fica, ai, mais um dia de branco, segunda-feira, esse busão lotado, esse patrão chato, esses irmãos da cela. Então você fica ali, parado no tempo e no espaço. Diga para o seu irmão, decida, escolha. Aumente o todo da sua habitação. Vai lá no seu jeito e fala, eu quero sair do meio, eu quero aumentar aqui minha conta jurídica aqui. Faz alguma coisa, toma atitude de fé, creia. Entra para o trilho dos vencedores, entra para o seminário, foca a sua vida, decida. Todos os dias você está tomando decisões. Só o fato de você vir para o culto, não falar nem um amém, já é uma decisão, porque o amém eu estou concordando. Quando você não fala nem um amém, é uma decisão de ficar um crente parado no tempo. Todos os dias você está tomando decisões. Um dia eu estava no trânsito, era o dia do meu rodízio, eu ia tomar uma multa, eu falei, Deus, eu vou tomar multa, eu vou chegar no horário, eu vou escrever um livro sobre isso, e vou contar o testemunho da multa, porque eu cheguei no horário, porque era mais importante o meu compromisso do que a multa. Uma decisão. Diga para o seu irmão, todos os dias você está tomando decisões. Não o impeças, não fica na timidez, na crise, no conflito, não o impeças, não paralise a sua vida. Diga para o seu irmão, não impeça não, irmão. Alonga as cordas, firme bem as estacas. Vai ter um jejum de 40 horas aqui no próximo final de semana. O que nós vamos fazer? Vamos ministrar isso aqui, ó. Firmar as estacas da sua vida. Porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Olha que interessante. Isso aqui é uma palavra profética. Você vai expandir. Você vai crescer. Você vai avançar, diga aleluia. Não tenha medo, porque você não será envergonhado. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade, e não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez. Diga aleluia. Aqui é uma decisão. É uma decisão. Diga para o seu irmão, quais são as decisões que você tem tomado nesses dias? Não o impeças. Uma vez uma mulher ia ter um encontro com Deus, ela tinha medo de se manifestasse um demônio, e o demônio falasse para ela que ela não jejuava direito. Era uma mulher, muitos anos, ela falou, pastor, deixa eu confessar um pecado. Eu sempre invento alguma coisa assim para fazer quando tem encontro, porque eu tenho dificuldade de jejum, eu tenho dificuldade com chocolate, pastor. E aí começa a comer chocolate, tenho medo de manifestar um demônio, quando falar, você come chocolate, você não tem autoridade. Eu vou dizer uma coisa para você, é uma decisão. É uma decisão. Não ache que você não vai fazer nada e vai acontecer tudo. Quando você começa a ler a palavra de Deus, você percebe, até Moisés
Deus tem misericórdia. O exército de Faraó falou: Moisés, para, levanta, tem uma atitude, diga meu povo que marche. Em outras palavras, você vai ter que ter uma atitude, você vai ter que tomar uma decisão, não tenha medo. Diga para o seu irmão: não tenha medo. Outra experiência aqui foi Pedro, Mateus capítulo 14, versículo 30. Vou projetar. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. Olha aqui, em outras traduções diz que Pedro, ele começou a perceber, ele começou a sentir um vento contrário, e ele começou a ter medo. Presta atenção, Pedro, Jesus disse: Pedro, venha. E Pedro foi, e Pedro começou a andar sobre as águas. Ele estava indo direitinho, mas de repente, ele percebeu um vento contrário. Nova variante. Vai ter demissão na empresa. Aí eu comecei a reparar. E quando ele começou a reparar, ele tirou os olhos de Jesus. E porque ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, ele teve medo do desemprego, medo de ficar solteiro. Aí depois leu o meu livro. Medo de ficar desempregado. Começou a ficar com medo, porque ele começou a olhar para ele. Eu vou dizer para você, quantas pessoas estão olhando para si. Não olhe para você, porque você vai se decepcionar com aquilo que você vai ver. Eu vou dizer uma coisa: quando você entende que você foi feito justiça de Deus em Cristo, está revestido com a justiça dele, isso dá segurança para você viver o evangelho da graça de Deus. Diga aleluia. E aqui você percebe que muitas pessoas estão apavoradas, perdendo a visão. Deus mandou você fazer isso, Deus tem uma direção, e você começa a ficar apavorado. Eu vou dizer uma coisa: o vento contrário está aí. Permita que o vento contrário, lembra da palmeira que ela era flexível? A gente fez uma imersão de pastores esses dias. Lá tinha uma árvore muito grande, que deu um temporal. Aí o pessoal falou: será que é uma palmeira? Um falou assim: vamos ver se ela é flexível, né? O que isso significa? Quando os ventos contrários aparecerem na sua vida, é tempo de você reprogramar, às vezes mudar o rumo, às vezes tomar decisões na sua vida diferente. Mas se você tiver medo, você vai ficar assim, ó. E eu vou dizer, o fato de você ficar assim, só vai quebrar você. Diga para o seu irmão: seja como uma palmeira. Terceira pessoa aqui, diga Moisés. Projetar Êxodo capítulo 3, versículo 1 até o 4. Tem como, irmão do teclado? Presta atenção aqui, ó. Uma criança, quando ela tenta fazer algo, sabe que todos os traumas que você carrega na sua vida, foi tudo na infância. Sofreu bullying, caiu da bicicleta, foi bater no menino e apanhou. Então você vai criando uma série de traumas na sua vida. E quando você começa a responder a Deus, você ainda é uma criança. Você ainda é uma criança na fé. Então você sabe que o tempo mais difícil de um casamento é o primeiro ano. O cara não sabe ser casado, não sabe ser esposo, não sabe lidar com uma mulher cheia de crise, então o pau quebra no primeiro ano. Porque ninguém sabe ser casado, porque eles são crianças dentro de um casamento. E aí, às vezes são adolescentes, é muito complicado. Então tem muitas frustrações, muitas decepções, mas o casal tem que tomar decisões, de amadurecer ou não. Você vê o apóstolo Paulo, no começo do ministério dele, que ele disse: eu pensava como criança, eu agia como criança, mas um dia eu deixei as coisas de criança, eu virei a página da minha vida. Sabe o que significa? Não tem nada que você possa fazer. Você vai passar por dias difíceis, por sentimentos, por frustrações, você vai passar por decepções, em tudo que você está envolvido. Mas eu quero te falar algo para você. Moisés, quando Moisés morreu, o povo, a nação ficou em luto. Eu já fiz muitos velórios, mas teve um velório que eu fui,
tinham mais de 300 pessoas no velório. Eu fiquei chocado. Mas eu já fui em velório que 3, 4 pessoas. Porque a questão é o que a pessoa que morreu marcou a vida das pessoas. 30 dias, a nação inteira ficou num pranto, num choro. Diga para o seu irmão, se você morresse, o povo ia chorar quantos dias? Pergunta para ele. Graças a Deus que já foi. Aleluia. Oxi. Então, presta atenção aqui. Irmãos, para alguém, para uma nação inteira, chorar 30 dias, ele não foi qualquer tipo de pessoa. Ele não foi qualquer tipo de cristão. Ele foi alguém que fez a diferença. A Bíblia diz que Moisés, ele foi dotado de toda a ciência do Egito. Moisés era um homem inteligente. Moisés era um homem empreendedor. Moisés era alguém muito desenvolvido. Moisés era alguém com todas as habilidades que qualquer homem sonharia em ter. Quando você começa a assistir alguns vídeos na internet e fala, nossa, esse cara é muito bom, hein? Eu vou dizer, Deus não aceita os bons. A glória é dele, não é do homem. Me mostra um homem na Bíblia que foi bom e cumpriu o propósito de Deus, irmão. Davi, segundo os teólogos, foi filho de um adultério. Jeremias, cheio de crise de identidade. Moisés era gago. Elias, um homem tendencioso à depressão. Paulo, um homem que praticamente viveu na cadeia, perseguido. Então, você tem que tomar uma decisão. Irmãos, eu tenho muitas debilidades na minha vida. Eu não gosto muito de ouvir algumas coisas e nem estudar algumas coisas, porque só me conscientiza que eu não tenho condições. Mas quando eu leio a palavra de Deus, que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, eu começo a me encher da palavra de Deus, me encher da fé, me cercar de pessoas cheias do Espírito Santo. Aí parece que eu viro o Hulk por dentro. E aí eu começo a perceber que o que eu não tenho condições, eu começo a viver, avançar e crescer. Mas todas as vezes que você começar a olhar para você e perceber as suas condições, sabe por que as pessoas se frustram? Vou te falar por que as pessoas se frustram. Porque elas acreditavam piamente que elas conseguiam. O que Pedro disse para Jesus? Eu não vou te negar. Quando você lê a Pedro, era aquele cara sanguinão, sabe? Aquele cara carismático, conta as piadas que vão, mata todo mundo, eu consigo. Liderança nata, sabe? Eu lembro quando eu fui fazer um curso, e eu já era seminarista. Fui fazer um curso técnico, e tinha uma dinâmica de grupo, para identificar quem eram os líderes. Irmão, tinham 10 alunos. Eu fui reprovado na dinâmica, porque falaram que eu não tinha nenhum tipo de perfil de liderança. Frustração. E eu era líder de célula. Depois daquele curso, eu perdi quase todas as pessoas da minha célula, porque eu me frustrei comigo. Falei, eu não tenho condições. Eu quero falar o que aconteceu com Moisés, que você não precisa passar por aquilo que ele passou. Moisés, ele teve consciência do seu chamado. Ele percebeu, Deus me chamou para libertar o povo. E aí, imediatamente, ele decidiu começar a fazer a vontade de Deus. Mas Moisés não era espiritual, ele era o cara, inteligente, empreendedor, falava inglês, francês, alemão, aramaico, aquela coisa toda, assim, para que orar? Ele foi separar uma briga de um egípcio com um israelita, ele matou o egípcio. Ele falou, nossa, eu sou demais, hein, que obra! Vai ter um problema. O israelita foi embora e contou para todo mundo. Aí no outro dia Moisés acorda, vai separar outra briga, e eles falam assim, você vai matar a gente também? Aí ele falou, nossa, a casa caiu. Fugiu porque ele teve medo.
Diga para o seu irmão: muitas vezes os mais corajosos vão ser os primeiros a fugir. Porque o corajoso, muitas vezes, ele não ora, ele não pensa para falar, ele... Agora o cara que é medroso, que é inseguro, ele fala: vou não, só se Deus mexer do Espírito Santo, mas vou não. Josué assumiu o lugar de Moisés. A Bíblia diz que Josué capítulo 1, se não me engano são 8 vezes que Deus fala assim: Josué, seja corajoso, meu filho. Em outras palavras, sai do medo, seja corajoso, porque Josué sabia, é luta. Mas não é sobre Josué que eu quero falar, não. Moisés fugiu muito frustrado com a igreja, muito frustrado com Deus. Eu vou te falar uma coisa, talvez você vai até escandalizar. A maior parte das pessoas, elas começam o propósito de Deus sem Deus, porque não deu tempo da pessoa se frustrar. Então ela acredita que ela consegue, vai, não dorme à noite, ela começa a enxergar o mover, o poder, multiplicação, a glória, Aí quando a pessoa começa a perceber que não foi, não rolou, não frustrou, a pessoa foge, frustrada e decepcionada. Aí Moisés, com 80 anos de idade, 80 anos, Deus aparece de novo para ele. Mas teve uma diferença aqui. Moisés percebeu que havia um sobrenatural diferente, que ele não tinha conhecido, e ele teve que tomar uma decisão na vida dele. Irmãos, eu já orei por pessoas que ficaram assim, sendo cheias do Espírito Santo durante muitas horas, pessoas frustradas. Muitas levantam e falam: mas mesmo assim, eu ainda não quero, porque eu não quero sentir a dor novamente. Tem pessoas que decidem não se casar novamente, porque não querem sentir a dor. Tem pessoas que não querem liderar nunca mais uma célula, porque não querem sentir a dor da rejeição, da frustração e do fracasso. Tem pessoas que decidiram não empreender mais, porque não querem sofrer a dor da falência. Mas eu vou dizer uma coisa, por incrível que pareça, faz parte do propósito de Deus, Deus frustrar você. Pastor, Deus é mau? Não, Deus não é mau. Deus quer que você confie completamente nele. Eu lembro quando eu era líder de célula, eu fui liderar uma célula numa comunidade, e nessa comunidade tinha que descer um morro muito inclinado, e eu desci, e eu confiava muito em mim. Tinha feito seminário, aquela coisa toda, e eu fui abrir uma célula lá no meio da comunidade, mas nunca tinha visitado os irmãos. Foi meu primeiro dia de visita, eu assim, pregando e falando na reunião. No dia que eu fui e desci, quando eu cheguei lá embaixo, e eu desci do carro, o cara foi do meu lado e falou assim: o que você veio fazer aqui? Você tem 10 segundos para responder. Eu vou matar você e vou roubar o seu carro. Não, eu sou crente. Então tá bom. E eu casei virgem. A única mulher que eu toquei na minha vida foi minha esposa. Nunca fui numa balada, nunca fumei, nunca bebi. E eu comecei a andar, tudo aquilo, eu olhei e eu falei: Deus, eu sou tão pequeno, insignificante, eu me senti um nada. E Deus me disse: eu trouxe você aqui para esvaziar você e mostrar para você que de fato você é um nada, mas eu sou tudo em você. E aí aquilo libertou minha vida, eu comecei a falar: nossa, graças a Deus, porque eu confiava em mim. Irmãos, Moisés confiava nele. Quando uma criança, ela fala assim: papai, porque ela depende do pai. Mas a criança cresce e a criança para de falar papai, porque ela não precisa mais do seu pai. Por isso que a Bíblia fala que o reino de Deus é das crianças, porque a criança reconhece: eu preciso de um pai. E às vezes a gente fica um crente maduro assim, né? Você para de chamar Abba, pai, paizinho. Você põe no automático e toca a sua vida.
Depois de 4 abortos que minha mulher teve, eu me tornei uma pessoa insensível. Eu parei de dizer: papai, me dá um filho. Porque depois de 4 abortos, Deus não me ama. Mas teve um dia que eu cheguei em casa, minha esposa estava sangrando, deitada na cama, a cama cheia de sangue, e ela chorando muito. O último aborto. Cada aborto que acontecia, a insensibilidade aumentava, parei de orar, Eu olhei para ela, fui para o banheiro, chorei. Falei: Deus, por quê? E Deus me disse: Ricardo, você é muito bom ainda. Você acha que você é o cara, tem muito potencial, tem muita habilidade. Você se esqueceu de mim. Eu te quero, te desejo, sou seu pai. Sequei minhas lágrimas, abracei minha esposa, chorei com ela e recomeçamos a nossa caminhada, agora com Deus. Poucos tempos depois, nós fomos num lugar e um pastor teve uma palavra de conhecimento, que tinha uma mulher que não conseguia engravidar, que teve muitos abortos, e Deus manda dizer para essa mulher que é tempo de cantar ó estéreo. Nós fomos lá, choramos, e algo aconteceu dentro de nós. É como nós já tivéssemos tido um filho. Sabe o que é largar a tenda? É resolver aqui. E quando você resolve aqui, nada mais fora de você afeta a sua vida. Quantas pessoas ficam se debatendo por dentro, por ser reconhecido, por ter dinheiro, por ter poder. Eu vou dizer uma coisa para você: esquece essa bobagem. Se esconde no amor de Cristo. Aí, não é fácil, irmãos. Não é fácil. Mas eu vou dizer uma coisa para você: o que Deus quer da sua vida é você. Um dia eu disciplinei a minha filha. Eu falei para minha esposa: pelo amor de Deus, disciplina essa menina, porque eu não tenho condições emocionais de fazer isso. E um dia eu disciplinei ela. Ela falou assim: papai, eu só quero dar um beijinho. Falei: sai daqui, papai, a Bebeca te ama, por favor, me perdoa, me dá um abraço, só quero um abraço seu. Ai, eu não aguentei, abracei minha filha. Falei: Deus, me ajuda. Eu vou dizer uma coisa: um dia me perguntaram no Instagram, como que eu sei se ainda Deus me ama? Eu disse: Deus ainda disciplina você, porque Deus disciplina quem Ele ama. Disciplina não é severidade, é só quando você cai e você tem os braços do seu Pai abertos para te abraçar. A maior disciplina que existe é o amor. Um dia um casal foi na minha casa, muitos anos atrás. Eles foram lá para tomar assim um chicote, eles erraram, pecado, fizeram besteira. E eu falei para minha esposa: presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou produzir o inferno, a vida emocional deles agora. E eu comecei a falar de consequência do pecado, de tal. Falei: mas agora eu quero que vocês dois vão para o shopping e vocês vão conversar, e depois vocês voltam aqui em casa daqui 3 horas. Eles acharam que eu ia abandonar eles, não ia mais investir na vida deles, não ia amar eles, ou ia mudar a forma de enxergar a vida deles. Eles voltaram. Eu falei: eu quero te fazer uma pergunta: o que vocês sentiram durante 3 horas? Eles disseram: nos sentimos as piores pessoas, nos sentimos no inferno. E eu disse para eles: não muda a minha forma de enxergar você. Deus ama a vida de vocês. Talvez vão passar por ajustes na vida de vocês, mas não muda o amor. Eu comecei a falar do amor, do perdão e da graça de Deus. Hoje eles são casados, são prósperos, eles têm patrimônio, eles são pessoas abençoadas, referenciais a milhares de pessoas. Sabe o que significa? Deus disciplinou, mas eles entenderam que eles eram amados. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes Deus pega você de jeito
e você acha que Deus não te ama. Deus disciplina quem Ele ama. Um grupo de psicólogos fizeram um estudo com crianças que são disciplinadas pelos seus pais, e chegaram a grande comprovação: a criança, quando ela é disciplinada pelos seus pais, ela tem mais estabilidade emocional na vida adulta, para lidar com os desafios da vida, porque a disciplina produz segurança. Quando você é disciplinado, você tem a certeza: Deus me ama. Pedro dividiu a igreja, falou mal de Jesus, voltou a pescar. Jesus vai lá atrás de Pedro, vai lá visitar o desviado da igreja, aperta a campainha e Pedro, nossa, o que Pedro pensou? Agora o pau vai quebrar. Não, Jesus só foi lá amar a vida dele. O amor é a maior disciplina. Talvez você errou, você pecou, você falhou, não interessa, Ele te ama. Olha o que aconteceu aqui. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo. Presta atenção no que eu vou dizer aqui, presta atenção. Quem são as pessoas que têm mais dificuldade com experiências sobrenaturais com Deus? Já foi comprovado. São as pessoas que têm dinheiro e reputação. Moisés tinha dinheiro e tinha reputação. Então ele tinha dificuldade. Esse crente que grita, ai, ai, ai. Lembro que eu jogava bola, eu tinha empresário, então eu tinha aquelas malinhas da Diadora, uniforme do clube. Talvez eu ia para um culto de oração assim, depois do treino, na Portuguesa lá. Várias jovens assim, eu ficava lá assim, ó. E o pessoal orando em língua, aquela coisa toda, eu assim, me escondendo atrás, que eu achava que eu era melhor que todos aqueles jovens. E aí, eu me converti, fui ser líder de célula, faliu a célula, fui compartilhar na célula, passei vergonha, e eu falei, não quero mais isso também. Mas sabe o que aconteceu aqui? Deus apareceu no fogo agora. Foi no fogo, diga para o foi no fogo agora. Diga para o seu irmão, tem fogo aí dentro de você. Quantos conhecem o profeta Jeremias? A Bíblia diz que fazia Jeremias não parar a vida dele, que havia um fogo cerrado em seu peito, que não dava descanso para ele. Um dia eu perguntei para um homem de Deus, ele estava sentado e chorando muito, numa conferência, e chorava muito. E eu conheço esse homem de Deus, já passou por tantas tribulações, pessoas falando mal, aquela coisa toda. E eu perguntei para ele, cara, você tem dinheiro, uma família poderosa, por que você nunca desistiu? Ele disse o seguinte: tem um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. No meio de uma sarça, Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Moisés era crente, mas nunca tinha experimentado o poder do Espírito Santo. No dia que eu fui cheio do Espírito Santo, tiveram que me carregar, porque eu comecei a falar em línguas. No começo eu fiquei preocupado com o que iam pensar ou falar de mim. Um dos homens que tem mais cheio do fogo do Espírito Santo é um americano chamado Sérgio Scataglini. Ele é a 4ª geração de pastores. Ele era um pastor tradicional, aleluia, glória a Deus. E o ministério dele não crescia. E um dia ele foi numa conferência de fogo, ele sentou quietinho para ver como a igreja crescia. Aí o poder começou a vir sobre o corpo dele. Ele falou, para, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, o pastor está pregando, pelo amor de Deus. E ele foi batizado no fogo do Espírito Santo. E depois daquele dia, o ministério dele assim explodiu. Foi o que aconteceu com Moisés aqui. Agora aqui,
Olha a decisão, olha as 300 decisões por dia aqui. Então disse consigo mesmo: eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que chegar mais cedo no serviço, tenho que perdoar aquela pessoa ali, eu tenho que assumir essa cela, eu tenho que decidir minha vida, eu tenho que enfrentar. Olha aqui a decisão. Essa decisão aqui mudou a história da vida dele. Vou até lá para ver essa grande maravilha. Presta atenção aqui, diga assim: grande maravilha. Moisés nunca falou isso na história dele, que Moisés nunca tinha tido uma experiência com o sobrenatural. Ele percebeu: esse negócio aqui é mover do Espírito Santo. Alguém já teve uma experiência com Deus? Falou: nossa, aqui é Deus mesmo. Já teve? Levanta a mão. Nossa, aqui é poder de Deus mesmo. Você nunca vai esquecer desses dias. São os dias que Deus marca a sua vida, porque a sarça não se queima. Versículo 4. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, presta atenção aqui, diga assim: eis que o Senhor está à porta e bate. Presta atenção aqui. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus ficou reparando se Moisés ia decidir ou não. Diga para o seu irmão: Deus está te aguardando nas suas decisões, irmão. Chamou e disse: Moisés, Moisés. Deus estava ali, 80 anos, e Deus nunca falou com Moisés. Até que Moisés tomou uma decisão: eu vou abrir meu empreendimento, eu vou pregar no meu serviço, eu vou avançar, eu vou entrar por inglês, eu vou ser transformado por Deus, eu vou fazer o trilho, eu vou ser um professor do Casais Radicais, eu vou fazer história na minha geração, eu vou cumprir a vontade de Deus, eu vou me posicionar. Deus está ali, ó. Diga ao seu irmão: Deus está te aguardando ou já está falando com você? Moisés, quando percebeu, disse: eis-me aqui. E outros falavam: eu não vou perder se mover. Se você for uma pessoa minimamente inteligente, você perceber que nós vivemos dias proféticos como igreja, e Deus está falando. Se você for minimamente inteligente, você vai dizer: Senhor, eis-me aqui. Moisés, 80 anos, na casa do sogro, não tinha rompido. Ele falou: Deus, é só Deus agora. Já pregou para alguém que fala: não preciso, é o outro, meu vizinho, que precisa. Mas chega um dia que ele fala: agora eu preciso. Nesse dia você fala: eu vou me aproximar de Deus. Senhor, essa pandemia, tinham pessoas que não tinham medo de morrer. O que aconteceu agora? As pessoas têm medo de morrer. Estão indo para a igreja. Por quê? Senhor, eu não sei o dia de amanhã. Eis-me aqui. Diga: eis-me aqui. Olha como foi o final da vida de Moisés. Deuteronômio capítulo 34, versículo 7. Olha a diferença. Olha como que ele terminou a vida dele. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido, ele não havia perdido vigor. De um homem frustrado, se tornou um homem que fez história, cheio de vigor e cheio de visão. Sabe o dia que eu fui cheio do Espírito Santo? Foi quando eu vi um senhor, eu não sei exatamente quantos anos ele tinha, mas era de 78 a 84 anos de idade, pregando sobre o poder do Espírito Santo. E esse tiozinho, ele pulou do púlpito, maior do que esse, e ele pulou e começou a falar do Espírito Santo de Deus. Eu falei: meu Deus do céu, quantas pessoas: estou cansado, pastor. Você não está cansado. Falta o poder do Espírito, falta a sarça. Chamar os irmãos do louvor.